O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Naum capítulo 1, versículo de número 7. E assim está começando o seu programa Deus Fala ao Coração. Com muita alegria desejamos saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos adorar a Deus nesta noite abençoada, nesta noite feliz. Nós estamos aqui e com certeza aí você na sua casa também, no seu trabalho, acompanhando esta programação, e Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Compartilhe a programação, você que está nos assistindo agora pelo YouTube, envie para um amigo, convide a sua família, seu amigo, seu parente, aonde ele estiver. Vamos juntos nesta noite ouvir o que Deus quer tratar conosco. Deus tem uma palavra para você. Eu vou estar ministrando aqui esta noite sobre a renovação da mente. Nós vamos estar aqui trabalhando um texto bíblico ou vários textos que nos mostram esta necessidade de ter uma mente renovada por Deus. Como está a tua mente? O Espírito Santo do Senhor, através da sua palavra, quer trazer uma renovação nesta noite. Eu quero aqui, antes de ministrar a palavra, antes de ler, mandar uma saudação para o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Deus abençoe nosso querido pastor, a quem somos gratos por mais uma vez nos escalar para este programa. A você também que está nos assistindo aí pela TV, aqui no Grande Recife, em uma das partes aqui da região metropolitana, no interior do estado, no agreste, na zona da mata, no sertão do nosso querido estado de Pernambuco, aonde você estiver, sinta-se aí abraçado pela nossa querida Rede Brasil de Comunicação. Deus abençoe a sua vida, querido irmão do interior. Nós somos um só povo, a família de Deus. Deus abençoe a sua vida, você que é de outra igreja, você que é de outra religião, mas gosta de assistir o canal 14, que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos assistindo agora pelo YouTube, Deus abençoe também a sua vida, querido irmão internauta, aos queridos rádio ouvintes que estão aí escutando, ligadinho aí nas nossas rádios, são 21 rádios que estão espalhadas aí no estado de Pernambuco. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. O nosso coração está feliz, regozijado, por tantas coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. E hoje não é diferente, O Salmo 118, verso 24 diz, Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Se alegre no Senhor, não fique triste, não fique desanimado. Deus tem uma palavra para o teu coração neste momento. Eu quero lhe convidar a pegar a sua Bíblia, aonde você estiver, acompanhe a leitura, Se você dispõe de um exemplar da Bíblia, faça como eu, pegue a sua Bíblia neste momento. Caso você não disponha de um exemplar, acompanhe aí na sua telinha, mas eu quero que você pare agora, preste atenção no que Deus ele quer ministrar ao teu coração neste momento. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, assim está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus, ao Espírito Santo, que ministre essa palavra agora ao nosso coração. Senhor Deus e querido Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, desse texto sagrado. Te pedimos que Teu Espírito Santo ilumine agora a minha mente, o nosso coração, para receber tudo quanto o Senhor quer tratar conosco. Fala ao coração, ó Deus, de cada rádio ouvinte, de cada telespectador que está nos assistindo, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão também enfrentando problemas, lutas, enfermidades. Quantos, Senhor, que estão em hospitais agora nos acompanhando, que o Senhor possa ministrar uma palavra naquilo, Senhor, que cada um de nós precisamos. Nós pedimos em nome de Jesus.
Amém? Acredite, Deus tem bênçãos para a tua vida, tem renovação nesta noite. Cante aí na sua casa, eu quero é renovo nesta noite. E você, recebe de Deus aí esta palavra, o Senhor tem renovação para a tua vida, para a tua mente nesta noite. Se sente aí porque você vai ouvir agora uma palavra de Deus. Aleluia. Pede a Deus aí, nessa noite não é noite de milagres, ainda que Deus vai fazer e eu creio, mas o que eu quero dizer é que o nosso pedido agora é: Senhor, eu quero é renovo. Aleluia. Eu quero é renovo de Deus na minha vida. Glória a Jesus. É bom estar na presença de Deus, desfrutar da presença do Espírito Santo é algo incomparável, não é? A renovação de Deus, ela é necessária na nossa vida para a gente seguir, né? Na caminhada, na jornada. E eu quero que você entenda que esta renovação, ela é completa, não é? Deus tem uma renovação completa para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma. E nesta oportunidade eu vou destacar bastante aqui sobre a renovação da mente, que é o texto que eu acabei de ler de Romanos 12. É você que ligou agora a sua televisão, a leitura está em Romanos capítulo 12, verso 1 e o 2. Eu vou voltar a ler aqui o versículo de número 2, né, de Romanos 12. E eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, mas eu vou ler, já que eu li aqui na corrigida, eu vou ler também em outra versão, só para você entender melhor de que maneira, né, essa expressão mente, né, que na corrigida diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né, que está aqui na corrigida. Mas na NVI nós lemos assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que você lê, ou o que nós lemos na corrigida, que está na nossa Bíblia corrigida como renovação, trata-se de mente. Então veja que a NVI ela já traz essa clareza no texto, diz, né, para que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, queridos, nós não temos como descartar de que o nosso adversário, ele luta para atingir a nossa vida de várias maneiras, de várias formas. E nessa batalha espiritual, né, das trevas contra a nossa própria vida, né, porque Paulo diz na carta aos Efésios que nós estamos em uma batalha. E uma das áreas que mais o inimigo ataca é a mente humana. Satanás, ainda que ele é um inimigo externo para nós, e nós não podemos ignorar também os seus ardis, né, como diz a Bíblia, e os seus ataques na vida do crente, eles acontecem dessa maneira, né, se dão de fora para dentro. Ou seja, ele está aí tentando atacar a nossa vida de várias formas, e uma delas é atacar a nossa mente. Ele procura isto diariamente, né, introduzir na nossa mente seus dardos inflamados. E para vencer, queridos, essas investidas do nosso adversário, se faz necessário buscar em Deus uma mente renovada. E é sobre isso que eu quero tratar nesta oportunidade. Quando estamos falando sobre mente, nós estamos nos referindo à percepção intelectual e também ao julgamento moral que o ser humano faz. A mente, como alguém propriamente diz, é a sede do intelecto. E desse modo ela afeta a vontade, ou seja, a mente controla aquilo que a pessoa diz e faz. Por isso que é muito importante ter uma mente renovada, né? Uma mente que pense como Cristo pensa, né? Uma mente renovada é uma mente que passa por uma renovação de caráter espiritual, e essa renovação ela traz uma mudança, né, na mentalidade. E repito, né, o homem, segundo a palavra de Deus, ele tem que pensar como Cristo pensa. E aí, nesse ponto que eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele quer atuar na sua vida nesta noite, na nossa vida,
trazendo uma renovação nesta área que é muito sensível, muito delicada e que, se nós não buscarmos constante essa renovação, podemos cair em uma fraqueza, né, e deixar que os pensamentos dominem de tal forma, né, que mude a nossa vida, porque, como eu disse, eu repito, né, a mente, ela controla aquilo que a pessoa diz e faz. Tudo começa com um pensamento. O pecado, inclusive, começa a ser gerado lá na mente humana e você precisa cuidar muito da sua mente, orar por ela, pedir a Deus e dizer: Deus, protege, né, a minha mente. Mas, queridos, antes de falar mais sobre essa questão da renovação, é bom destacar que a mente, eu já falei aqui de início, mas eu quero dar um destaque maior, dizendo que a mente é um campo de atuação do inimigo também, que, se nós não vigiarmos, mesmo como salvos em Cristo Jesus, o inimigo ele pode lançar dardos inflamados, como diz lá em Efésios, e atingir a nossa mente, atingir a sua vida de tal forma, né, que você possa, que você venha a sofrer um prejuízo muito grande na sua vida emocional, espiritual e até física. Então, é interessante destacar isso, né, porque uma das áreas que o inimigo atinge é essa, desde a queda do homem, né, que o diabo ele tem trazido esse prejuízo para a vida do homem. E uma das atuações do inimigo, principalmente na vida de quem não é salvo em Cristo, né, aqui eu quero destacar primeiro aquele que não tem o entendimento do Evangelho, né, o inimigo, a Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Né? Veja, o Deus desse século cegou o entendimento, como diz na corrigida, na King James, diz: cegou a mente daqueles que não creem. Então veja que o nosso adversário ele tem como alvo atingir a mente humana. E assim ele tem feito, inclusive levando o homem a uma cegueira espiritual, né? Bloqueando a mente do pecador. Esta cegueira espiritual impede o entendimento do Evangelho. Está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. E somente o poder de Deus é capaz de mudar essa situação, conforme o capítulo 4, verso 6, também da segunda carta aos Coríntios, que diz: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Querido, deixa eu dizer aqui, se você está orando pela conversão de alguém na sua família, de um amigo, de um parente, de um filho, entenda, há uma guerra espiritual travada principalmente na mente do pecador. Uma cegueira, né, que vem bloqueando a mente do ímpio, daquele que não conhece a Deus. E você tem que orar por isto e dizer: Senhor, liberta a mente do meu filho, liberta a mente da minha filha, do meu esposo, né, que está escravizado por esses pensamentos, sendo dominado, né, pelos pensamentos do mundo, pelas coisas do mundo, porque o inimigo ele atinge essa área para que um homem, conforme diz aqui Paulo, não compreenda, para que não resplandeça, para que não brilhe a luz do Evangelho na vida desta pessoa. Mas existe o Deus, né, que lá no livro do Gênesis ele disse: haja luz, e é o mesmo Deus que um dia apareceu para mim e para você, querido irmão, e também disse, né, conforme 2 Coríntios 4 e 6, haja luz nessa escuridão, e houve luz. A nossa mente foi iluminada, né, pela palavra, pela atuação do Espírito Santo. Então, eu quero destacar ainda que, além dessa cegueira, o nosso adversário, ele leva o homem a uma degradação moral terrível. Uma mente que não é restaurada por Cristo, ela pensa e age de forma contrária aos princípios e valores cristãos, né? Porque esse texto aqui de Romanos 12, verso 2, diz que uma mente renovada, ela é capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, logo, um homem que não foi alcançado pelo Evangelho, uma pessoa que não é alcançada pelo Evangelho, ele não é capaz de experimentar a vontade de Deus. E ele passa a viver e a pensar de forma, posso até repetir, né, degradante, terrível. Como é que pensa o pecador? O pecador, ele pensa o seguinte: eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas o salvo em Cristo, ele diz: não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Enquanto o pecador ele faz o que quer com o corpo, nós não podemos fazer o que queremos, porque o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Paulo diz que pertence ao Senhor, porque não sois de vós mesmos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, nós pertencemos ao Senhor. Como é que pensa o pecador? Ele diz o seguinte: olha, eu vou onde eu quiser. Ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, aonde eu quiser ir, eu vou. Mas o salvo, ele pensa diferente. Gálatas 2:20, estou crucificado em Cristo. Aleluia! E quem está crucificado em Cristo, como Paulo declara, não faz mais o que quer. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora veja, o ímpio, ele pensa de uma maneira e age como ele pensa, porque eu disse aqui que a mente controla o que você diz e faz. Então o pecador, ele pensa: olha, eu sou livre para ir e vir, fazer o que quiser, decido o que eu quero da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Agora o salvo não, ele não vai onde quer e nem faz o que quer. Ele é controlado pelo Senhor, ele está crucificado em Cristo, está morto para o mundo, e o viver do salvo agora deve ser de forma que agrade a Deus, que glorifique o nome do Senhor, porque a sua mentalidade é esta agora. Ele não está preso a uma religião, como muita gente pensa, né? Que nós somos um povo bitolado por uma religião, por uma denominação. Não. A igreja, ela tem um papel muito importante, porque é através da igreja que nós crescemos espiritualmente, através do ensino, da doutrina, do nosso pastor, que nos orienta, que nos alimenta pela palavra. Mas a transformação foi algo realizado pelo Espírito Santo de Deus na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior. Então, nós temos uma liberdade agora, mas não para pecar, mas sim para agradar a Deus e viver de forma agradável. Agradável. Então veja, como é que o ímpio pensa? Ele pensa o seguinte: o que importa é ser feliz. Não importa como ou o que você faz. Mas para o salvo, primeira carta aos Tessalonicenses 4:3, nos ensina que o que importa é agradar a Deus. Porque na sociedade hedonista que nós vivemos, para eles o que vale é o prazer. Se o que você faz traz satisfação, então liberte-se, né? Até como eles pensam, e faça o que quer. Não te deixa feliz? Não importa se você está usando drogas, não importa se você está se prostituindo, não importa o que você está fazendo com o seu corpo. Se o que você está fazendo lhe traz felicidade, então faça isto. É o que ensina esta sociedade com um pensamento hedonista. Mas a palavra de Deus nos ensina ao contrário, que o que importa é agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós desfrutamos da verdadeira felicidade. Outra coisa é que o ímpio, ele vive em conformidade com o mundo. Mas o texto aqui de Romanos diz: não aceite a forma deste mundo. Não viva como o mundo vive ou dita as suas regras. Então, veja que a mentalidade é diferente. Eu estou aqui trabalhando um tema, né, que não tem como ir logo direto ao assunto e falar de mente renovada sem antes pensar com você que o inimigo, ele ataca esta área, levando a uma deturpação moral, as pessoas fazendo coisas terríveis, porque, repito, você faz aquilo que você pensa. A sua mente, ela determina o que você vai falar e fazer. As suas ações e atitudes são resultados do que você está colocando na sua cabeça, nos seus pensamentos, e está executando o que está na sua mente. Então veja, o que é que o diabo faz ainda? O diabo escraviza a mente do homem. Além de cegar para que ele não entenda, a mente do ímpio passa a ser escravizada pelo diabo. O diabo atinge a mente, né, daquele que não é salvo em Cristo, escravizando
a sua mente com pensamentos contrários ao plano de Deus para o homem. Um exemplo bem prático aqui é do Gadareno. Você lembra, querido irmão, a história do Gadareno? Esse homem, depois que ele foi liberto, veja o que é que a Bíblia diz. Lucas 8,35. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Veja, aquele rapaz que nós geralmente chamamos de Gadareno, antes de Jesus libertá-lo, ele vivia nu, morava em sepulcros, e era violento. Ou seja, o diabo tinha escravizado a mente daquele rapaz, ao ponto que depois da libertação, ele está agora sentado e a Bíblia diz em perfeito juízo. Ou seja, antes a mente dele não estava boa, a mente dele estava dominada por pensamentos malignos que lhe levava a prejudicar a si mesmo, porque ele se feria, cortava, quebrava correntes, né? Saiu da sua casa, do convívio familiar, foi morar em sepulcros. Veja quanta gente que está escravizada no mundo. Talvez eu esteja falando a alguém, né, que o seu filho, a sua filha saiu de casa, não quer acordo, né? Você tem tentado ajudar seu filho, seu parente, mas ele resolveu, de forma deliberada, sair do convívio familiar e às vezes está jogado na rua, na sarjeta, dormindo nas calçadas, porque na mente dele vale a pena essa vida. E você precisa entender que por trás de tudo isto, quem está é o diabo, escravizando a mente daquele moço, levando ele a viver de uma forma que não consegue enxergar as coisas como devem ser enxergadas. Outro exemplo é que nós temos na Bíblia do filho pródigo, onde você vai perceber que o diabo colocou um mundo de ilusão na cabeça dele, um mundo de ilusão na sua mente. Ele achava que saindo da casa do pai ia ser feliz lá fora. E é tanto que ele não estava em sã juízo, como também o Gadareno, que a Bíblia diz que depois que ele perdeu tudo, que se viu lá naquela miséria, cuidando de porcos, porque é isso que o diabo faz, leva a viver uma vida infeliz, uma vida suja, não é? Como aquele rapaz vivia lá, né, naquele lugar, cuidando de porcos, de animais imundos. Ele está ali, e a Bíblia diz que quando ele caiu em si, e caindo em si, ele começou a recordar da vida que ele tinha na casa do seu pai, e da vida de pessoas que não eram nem filhos, né, mas que eram muito bem cuidados na casa do pai. Ele disse assim, caindo porém em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Lucas 15, 17. Cai em si a ponto que ele estava fora de si antes. Ou seja, pensamentos distorcidos, uma mente iludida pelo diabo. E quantas pessoas que vivem assim? Você, querido jovem, que deixou a casa do pai, se afastou da casa de Deus, do Pai Celestial. Você está vivendo uma vida de ilusão. O inimigo colocou na tua mente isto e você está iludido. Iludido. Mas o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite. Abre a tua mente e teu coração. Volta para os braços do Pai. Reflete, pensa como o filho pródigo refletiu e volta com pressa. Então veja que o inimigo é assim. Ele faz de tudo para que o homem se distancie, né, colocando ilusões na mente, cegando a mente, né, levando o homem a uma escravidão na mente. Mas há poder no nome do Senhor para libertar nesta noite. Glória a Deus. Então a renovação da mente, ela é uma mudança que acontece na conversão. Preste atenção. A renovação da mente é algo que tem início desde a conversão. Porque na conversão há uma mudança do natural para o espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 16, nos mostra que o crente, quando é transformado pelo poder do Evangelho, a sua mentalidade muda. Ele deixa de ser homem natural, 1 Coríntios 12, 14, e passa a ser espiritual, verso 14 e 15.
Então, ter a mente de Cristo não significa ser infalível e começar a fazer o papel de Deus na vida de outras pessoas. Não, não é isso aí. Ter a mente de Cristo, como está lá, não é ser uma pessoa infalível e achar que ele agora está no lugar de Deus, né, para entender, descobrir, até conhecer Deus plenamente. Não é isso. Mas é que quando você tem uma mente renovada, a sua mente que antes não entendia nada, como eu já citei aqui, das coisas espirituais, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas quando ele passa agora a ter essa mente espiritual, quando ele tem agora a mente de Cristo, significa agora que ele passa a encarar a vida do ponto de vista do Senhor Jesus, levando em consideração seus valores e desejos. Significa ter os pensamentos de Deus e não pensar da mesma forma como o mundo pensa. É o que está aqui em Romanos 12, verso 2. Ainda que o mundo olha para nós e vê uma loucura, né? O versículo 14 diz que é como uma loucura quando olha para o crente, né? Para o salvo e vive em uma vida de acordo com os padrões cristãos. Ele acha isso um absurdo, né? Uma loucura, né? Que um jovem, uma moça crente, um homem crente, né? Que vive em santidade, em temor, mas por que ele pensa e acha uma loucura? Porque ele está no natural, ele não entende as coisas espirituais, ele não entende o que realmente é importante na vida. O que é mais importante na vida não é você satisfazer os seus desejos carnais, mas é você ter uma satisfação verdadeira em Cristo. Porque o que adianta você viver no mundo de prostituição, de impurezas, de pornografia, né, de bebedeiras e de tantas coisas que não agradam a Deus, e depois aquele vazio enorme no teu coração te traz angústias, decepções e tristeza. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Os jovens da Assembleia de Deus, da nossa igreja e muitos outros, nesses dias aí de carnaval em que muita gente esteve se entregando aos prazeres, às paixões, se desvalorizando a si mesmo. Enquanto você estava nessa vida, nós estávamos na casa de Deus, desfrutando de um gozo, de uma felicidade, de um prazer que não tem explicação. E se você pergunta a esses jovens, depois de 4, 5 dias de evento, o que é que eles vão dizer? Eu estou muito feliz com Jesus, com saudade, né, desses dias, querendo que continuasse. E na verdade a alegria continua porque é uma fonte que jorra dentro de nós. Como Jesus diz lá em João 7,37, é uma alegria inexplicável. A nossa satisfação não está nos prazeres, mas a mente, quando ela é renovada e passa a pensar como Cristo pensa, como a palavra de Deus nos ensina, aí você vive realmente um nível de felicidade, de satisfação que o mundo jamais pode trazer, que os prazeres da vida jamais podem oferecer. Então, na conversão, houve uma mudança do natural para o espiritual. Você agora entende as coisas espirituais. A renovação da mente também é um ato contínuo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Veja, a expressão transformai-vos está aqui no modo imperativo, ou seja, é uma ordem para o momento. A ideia é: continuem sendo transformados. Ao invés de aceitar os moldes ou modelo deste mundo, né, Paulo está aqui dizendo: continuem transformando-se ou transformando a mente. Então a transformação da mente deve ser algo contínuo, ou seja, devemos buscar sempre esta renovação. Você precisa ter constantemente uma mente renovada. E para encerrar aqui, como ter uma mente renovada? Né, porque o assunto é muito longo, não dá para falar muito aqui, mas vamos pensar: como é possível ter uma mente renovada em um mundo tão perverso e com tanta maldade? Um mundo dominado pelo pecado, que jaz no maligno. Como é possível pensar diferente? Como os nossos pensamentos podem ser transformados e renovados? Vejamos, à luz da Bíblia, né, como ter essa mente renovada. Primeiro, eu quero destacar aqui Efésios capítulo 6, verso 17, que diz: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que na NVT diz assim, né? Usem a salvação como capacete. Na corrida, o capacete da salvação. Você precisa entender o seguinte: que a mente, repito, o que eu já disse lá no início,
é um alvo do inimigo, ele quer atacar a sua mente. E você precisa protegê-la com o capacete da salvação. Porque o inimigo ele quer colocar na tua mente dúvidas a respeito de Deus, de Jesus, da tua salvação também. E esse capacete é uma armadura de defesa que protege a mente. Agora, eu quero adiantar aqui mais um pouquinho. Para vencermos, precisamos guardar a nossa mente, o nosso coração, porque Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar aí significa vigiar para defender, proteger, preservar. Em outra versão diz que devemos guardar o nosso coração, pois ele dirige o rumo da nossa vida. Então tenha cuidado com o que você está colocando na sua mente. Se você, meu irmão, está permitindo o inimigo semear na tua mente coisas ruins, pensamentos negativos, de pecado, de imoralidade, que tem te perturbado a tal ponto que quando você vai dormir, mesmo você não querendo, você sonha, pensa coisas ruins, sonhos carnais, imorais. Eu quero dizer para você nesta noite, comece a cuidar da tua mente. Comece a orar e dizer: Deus, guarda, protege a minha mente, limpa, purifica. Porque se você também está com a sua mente tão dominada pelo pecado, é porque você está ocupando ela com coisas ruins. Aí Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Se você está ocupando a sua mente com coisas ruins, com certeza isso vai mudar a tua vida, levando você a falar e fazer coisas que não agradam a Deus. Porque a mente humana, ela funciona como uma esponja, né? Ela absorve tudo que nós vemos, ouvimos e percebemos. Sendo assim, nós precisamos selecionar muito bem aquilo que nós olhamos, assistimos, ouvimos, porque esses canais que dão acesso à nossa mente, eles devem estar protegidos, né? Mateus 6:22, depois você olha esse texto, né? Diz que os olhos é a candeia do corpo, devemos ter muito cuidado. Veja o que diz Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quer ter uma mente renovada, meu irmão? Pensa mais no céu. Pensa mais nas coisas do céu. Pensa mais nas coisas do alto. Outra coisa, sujeite a sua mente a Cristo, porque é inevitável que soframos os ataques de Satanás. No entanto, nós devemos vencê-los, sujeitando a nossa mente a Cristo. Veja o que diz a Bíblia, 2ª carta aos Coríntios 10, verso 3 ao 5. Na NVI diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, ou seja, é uma batalha espiritual. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Verso 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então você precisa submeter a sua mente à obediência de Cristo para que você possa vencer. Como vencer ou como ter uma mente renovada? Eu estou aqui acelerando aqui para concluir. Efésios 6:18, orando em todo o tempo. Você precisa orar. Uma mente inquieta precisa de oração. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus através da oração e súplica com ações de graça. Aí o verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e o vosso entendimento em Cristo. Que entendimento ali é a mente? Então você precisa orar para ter paz. Você precisa orar para a tua mente estar quieta, né? Confiando completamente no Senhor. Ofereça a sua vida também em adoração. Quer uma mente renovada? Seja um adorador na sua casa, no seu trabalho, dirigindo o seu carro. Quando você estiver vindo ao trabalho, adore a Deus, coloque lá o seu fone de ouvido, escute hinos de adoração a Deus, escute a Rede Brasil 24 horas.
Ocupa a tua mente com aquilo que agrada. Se entregue completamente em adoração a Deus, porque é isso que diz o verso 1 de Romanos 12 que eu li. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então se ofereça, se entregue em adoração, faça como Maria, irmã de Lázaro. Essa mulher tinha um amor profundo com Jesus, ou por Jesus, e todas as oportunidades que ela tinha, ela estava onde? Nos pés de Jesus. Ela nos ensina muito, né? Maria sempre estava nos pés de Jesus, adorando a Jesus. Glória a Deus. Então, entenda isto, né? Que é preciso ter uma mente renovada, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: além de uma vida de adoração, de oração, ocupe a sua mente com a palavra. A palavra de Deus é uma fonte de renovação. A Bíblia mesmo explica isso, né, em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja, a palavra, ela é viva, ela traz vida para você, ela vai renovar a tua mente porque ela é viva, ela é eficaz, então ela vai produzir um efeito glorioso na tua vida. Ela é penetrante, ou seja, a palavra de Deus, ela chega onde a psicologia não chega, a neurociência não chega, porque a Bíblia diz que ela é apta para ir lá e penetrar até a divisão da alma e do espírito. Só ela é capaz. Ela discerne pensamento, diz o texto, né? O pensamento, alguém disse que é a terra que ninguém anda, mas Deus diz: a minha palavra, ela é poderosa para discernir pensamentos e intenções. Então entenda isto, é necessário ter uma mente renovada, mas depende muito de você. Você precisa se ocupar com as coisas que realmente vai trazer uma renovação para a tua mente. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus ele continue ministrando o que eu acabei de falar de forma mais profunda na tua vida, que ele fale poderosamente e que você possa desfrutar de uma mente renovada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e peça a Ele: renova-me, Senhor. Amém? Peça aí. Deus te renovo. Oh glória, renovo para a tua mente. É noite de renovação, de mudança para melhor. É noite de experimentar coisas novas de Deus na tua mente. Olha aí, diga: Senhor, renova-me. Jesus, Renova, Senhor. Já não quero ser igual. Oh glória, aleluia. Este é o momento de você orar e dizer: Senhor, eu quero renovação. E o Senhor tem renovação para a tua mente, que talvez está cansada, sobrecarregada demais, mas o Senhor quer renová-la nesta noite. Você pode participar da nossa programação. O nosso número é 81992266009. Mande áudio de até 1 minuto e 30. Diga seu nome, a cidade onde você está falando. É um prazer poder ter a sua participação aqui. Aleluia. Precisa, Senhor, de uma mudança. Muda, Jesus, nessa noite. Tudo que há dentro de mim, oh glória, dentro do meu coração, necessita mais de ti. Aleluias. Ele tem renovo para a tua vida. Sinta Ele renovando aí a tua mente nesta noite. Queridos, o momento está muito agradável aqui, falando de Deus, da sua palavra, mas nós iremos para o intervalo. Mas antes, vamos de louvor com a serva de Deus convidada para este momento, né, adorar o nome do Senhor Jesus, a convite aqui da Rede Brasil, a cantora irmã Tamires Nascimento. Vamos então adorar a Deus juntamente com a serva do Senhor, irmã Tamires. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor, vamos agora adorar a Deus e dizer o quanto somos dependentes e carentes da sua presença. Aleluia. Sem Ele nós não podemos nada, não somos nada. Eu sei que você aí do outro lado sabe bem disso, quanto depende dele. Tudo é por Ele e para Ele, e você também é dele. Não consigo viver nenhum dia sem tua presença. Minha alma nele anseia.
ceia é uma dependência. Reconheço o quanto preciso e sou tão carente de ti. Tu és tudo pra mim. É Deus, eu sou falho e imperfeito, mas te amo. Minha vida só a te pertence, é teu comando. Eu não sou, não posso, não tenho, tu és o meu dono. Aleluia. Estou aqui, ó Deus. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom saber que tu estás conosco. Como é bom, Senhor, te ouvir. Fala, Pai, nós estamos aqui. Filho, fui eu quem te fiz existir. O fôlego eu dei. Te conheço por dentro e por fora, mas eu te formei. Tu és minha propriedade, com sangue eu comprei. Eu sei quando estás sem força e desanimado. Não dependo de nenhum exame pra ver teu estado. Ouço quando tu falas ou mesmo estando calado. Meu olhar vai além do profundo, é o som do infarso. E hoje aqui eu estou a te visitar. Coração, Deus tem graça, poder e unção. Recebe renovo. Te levanta e não pense em desistir. Reservei este dia e falo contigo aqui. Recebe algo novo em tua vida. Só o que você precisa, então se aproxima pra perto de mim. Desse amigo fiel, aleluia. Receba renovo nesta noite, oh glória. E hoje aqui eu estou a te visitar. Corpo, alma, mente e coração. Deus tem graça, poder e unção. Recebe renovo. Te levanta e não pense em desistir. Reservei este dia e falo contigo aqui. Recebe algo novo em tua vida. Só o que você precisa, então se aproxima pra perto de mim. Eu sinto a tua unção, eu sinto o teu perdão, eu sinto o teu cuidado, Deus. Recebe a minha gratidão. A tua presença, minha alma em ti se alegra. Eu sinto o teu renovo chegando, indo embora a fraqueza. E hoje aqui eu me rendo por completo aos teus planos e tua vontade. Tu tens total liberdade, a ti eu me entrego. E hoje aqui eu me rendo por completo aos teus planos e tua vontade. Tu tens total liberdade, a ti eu me entrego. Aleluia. Muito bem, queridos, estamos de volta com o seu programa Deus Fala ao Coração. Nesta noite feliz, abençoada por Deus. Deus já tem falado conosco através da sua palavra, né? Você acabou de ouvir aí uma ministração sobre a renovação da mente. E daqui a pouquinho estaremos também ouvindo um testemunho que com certeza Deus vai falar com você. Mas antes eu quero lembrá-lo, você pode participar, interagir com a nossa programação enviando o seu áudio de até 1 minuto e 30, você se identifica, diga a cidade de onde você está falando, isso é muito importante, saber de onde você está nos acompanhando. O nosso número 081-99226-6009. Ao querido irmão que está nos acompanhando pela rádio, repetindo,
081 99226 6009. Mais uma vez, um abraço aí para os nossos queridos irmãos rádio ouvintes, este que vos fala, vosso irmão em Cristo, evangelista Jaziel Marques. Amados, vamos continuar ouvindo Deus falar nesta noite. Deus fala de várias maneiras. Deus fala através do louvor, como ele já falou também, e vai falar daqui a pouquinho, mais uma vez, através da adoração da nossa irmã. Já falou ao nosso coração pela palavra, que é maravilhosa, né? A palavra de Deus é insubstituível, mas Deus também fala através dos testemunhos, do que Ele tem feito na vida dos nossos irmãos. E nós iremos agora ouvir um grande milagre da parte de Deus, operado pelo nosso Deus na vida de um servo de Deus, presbítero Tiago Barbosa, no quadro Deus de Milagres. Acompanhe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero passar um testemunho de vida aqui para os irmãos nesse momento e dizer a todos que estão nos escutando nessa oportunidade de uma história, de uma experiência que nós tivemos com Deus, ainda um pouco mais jovem, há 13 anos atrás, quando Deus me concedeu um grande livramento de um acidente de moto que sofri no sábado. Estava sendo levado por um mototáxi e aí, naquela oportunidade, ele colidiu com um veículo e fui socorrido em estado grave para o hospital da minha cidade. Dali, passei aproximadamente 3 horas, ou melhor, 5 horas, até que o socorro efetivo me transferisse da minha cidade até o Hospital da Restauração em Recife, e lá foi constatado um traumatismo craniano, tive uma lesão séria na região da cabeça e também foi constatado um coágulo, uma formação no lado esquerdo da minha cabeça. E naquela oportunidade eu estava ali acompanhado por uma tia minha que era evangélica, crente, não é? E uma enfermeira também que estava de plantão, já estava de saída do seu plantão, e prontamente quando ela soube de que nós estávamos chegando ali, ela prestou toda a assistência a nós. Só que à medida que estávamos sendo socorridos, o estado de saúde ia se agravando cada vez mais. Isso porque eu já fui socorrido inconsciente, todo o suporte médico que precisava no socorro imediato faltou, estávamos ali sem médico, o balão de oxigênio também, a ambulância estava faltando, e foi um momento de muita aflição, e os amigos, a família, todos estavam preocupados. Mas em todo instante nós críamos que a igreja estava em oração, intercessão, e ali Deus começou a trabalhar, quando nós chegamos no Hospital da Restauração. Pois, como disse, o estado de saúde só agravava. Quando eu peguei o elevador para fazer um dos procedimentos, naquela hora que comecei a colocar para fora o sangue, vomitei, não é? E naquele momento a minha tia, como a irmã que estavam comigo ali no acompanhamento, elas começaram a interceder por mim, orar, e o Senhor tomou uma delas e repreendeu o espírito de morte que estava ali assolando a minha vida, de forma que prosseguimos ali nos procedimentos ordinários e o médico já encaminhou ao constatar a formação do coágulo para a sala de cirurgia. Dali, o médico passou orientações para a família dizendo que carecíamos de uma intervenção de fato divina, pois o quadro de saúde era muito sério. Provavelmente, após o quadro cirúrgico, iríamos enfrentar também aí um coma ou um estado de inconsciência prolongado. Não se sabia ao certo como eu iria sair da sala de cirurgia. Mas, como disse, havia pessoas intercedendo, orando, pedindo a Deus pela nossa vida. E cerca de aproximadamente passamos quase 3 horas no bloco cirúrgico, onde os médicos fizeram o que puderam e, feita a cirurgia e a remoção do coágulo,
eles aguardaram, na verdade, o resultado, né, daquela cirurgia. E para a glória de Deus, logo após, 1h da manhã aproximadamente, eu tornei de forma consciente, e a enfermeira que estava lá no quarto conosco perguntou meu nome, perguntou se sabia onde estava, e naquele momento eu respondi de forma assertiva, e a enfermeira ficou impressionada porque foi uma cirurgia muito, muito grande, foi um procedimento muito delicado, mas para a glória de Deus, naquele momento ali foi constatado que de fato eu não ficaria em coma, estava consciente, e peguei o telefone e liguei para a minha família. Eu tinha um telefone de cor decorado, liguei para a família, eles me atenderam, ficaram surpresos também, porque não imaginavam que eu pudesse tornar de forma consciente. E para a glória de Deus, com 3 dias após a cirurgia, eu saí do hospital e recebi alta, passei 30 dias em observação, voltei ao médico e ele fez os novos exames e de fato não constatou nenhuma lesão, tanto no cérebro como na parte estrutural, motora do meu corpo. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhuma sequela e tudo isso é para a glória de Deus. Mas antes de concluir, eu me lembro que alguns dias, alguns meses, antes disso acontecer, eu estava em um momento de oração com os amigos, em uma vigília, onde fizemos na casa de um amigo, um irmão nosso, que hoje é presbítero da igreja, e Deus tomava aqueles jovens dizendo ali na intercessão que alguém que estava ali ia passar por um vale muito grande, um vale de sombra da morte. Ou seja, Deus já estava falando conosco acerca deste momento que iríamos passar. E no quarto onde morava, onde dormia, né, no meu quarto, intercedendo ao Senhor, eu senti de pedir a Deus um momento de mais profunda experiência com Ele, de buscar, né, de ter as minhas experiências com o Senhor. Foi assim que numa noite Deus falou comigo e me questionou, o Espírito Santo falou comigo e me questionou se eu estava disposto a pagar o preço, né, se eu estava disposto a passar por este momento. E eu afirmei a Deus que desejava, mesmo sem ter noção e a dimensão por onde eu ia passar. E, para resumir, aconteceu tudo isso, não é, como já relatei, para que a minha fé pudesse ser mais firmada no Senhor. Em nenhum momento imaginei que pudesse estar morrendo, apesar da gravidade, mas sempre mantive a minha confiança no Deus a quem eu sirvo. E, para a glória de Deus, enquanto estava passando por este momento de aflição ali no hospital, a minha irmã, que estava afastada dos caminhos do Senhor, ela fez um voto a Deus, dizendo que se eu saísse daquele quadro, ela voltaria-se para os caminhos do Senhor. E foi então que ela se rendeu a Jesus, ela voltou-se para os caminhos do Senhor. Para a glória de Deus, hoje ela continua servindo ao Deus que não somente livra, mas cura e salva. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para você, que eventualmente possa estar passando por um momento difícil na sua vida, um momento, talvez aos seus olhos, impossíveis, assim como eu passei, quando todos diziam que era o meu fim, por conta do que estava diante de nós. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que permitiu que eu passasse por este vale da sombra da morte, foi o mesmo Deus que esteve comigo a todo tempo, me concedendo livramento e curando o meu corpo e me preservando, para que hoje eu pudesse estar aqui dizendo a você que Deus é todo-poderoso. Ele é o Deus do impossível, faz milagres, Ele salva, Ele cura, Ele transforma, Ele faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Que você possa reafirmar o seu compromisso com Deus, de ter sempre mais comunhão com o Senhor, porque Ele vai lhe levar por caminhos que lhe faça crescer para a glória do seu nome. Amém? Esse Deus é tremendo, poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus de livramentos.
Você crê que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida, preservando a sua vida, preservando a tua família? Quantas vezes, minha irmã, você tem orado e dizendo: Deus, livra meu filho, protege. Deus está ouvindo. E quantas situações também que nós enfrentamos de enfermidades, às vezes, e são situações de perigo, de risco de vida, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele coloca a mão lá, preservando, protegendo. Glória a Deus. Como é bom, não é? Ouvir os testemunhos, porque através de um testemunho como este, né, nós podemos acreditar mais ainda, né, ainda que a nossa fé nos diz, né, que o Deus que nós servimos, Ele vai além do impossível, né? Porque o impossível é apenas uma linguagem humana. Para Deus essa linguagem não existe, de impossibilidades. Mas quando a gente ouve um testemunho, a fé ela se renova, a fé ela aumenta, né? Ela cresce, não é? Então que você possa acreditar, de repente você está orando por alguém aí que está enfermo, que está enfrentando um momento de perigo, difícil para a medicina, né? Talvez o diagnóstico deixou você desanimado porque você não tem mais o que fazer a não ser orar. Então continue orando, crendo, porque Deus pode reverter esta situação e até mesmo aquela pessoa que está internada, hospitalizada, quem sabe lá na UTI, entubada, Deus pode chegar lá e mudar esse quadro e em breve Ele está aí com você. Assim como Deus fez na vida desse servo de Deus, de tantos outros, para Deus nada é impossível. Glória a Deus. 92266009. Este é o nosso número. Você pode participar e interagir conosco. Mas agora, vamos continuar ouvindo a voz de Deus, cantora Tamires Nascimento, com mais 2 hinos de louvor a Deus. Glória, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Ele está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Aleluia, se alegra. Deus está no controle. Entraram com Jesus no barco, tudo bem tranquilo, o sol estava lindo. Lá vão eles, com Jesus seguindo. Mas de repente algo aconteceu. O tempo muda, o sol escureceu. O vento forte começou a soprar. O mar tão calmo começa a se agitar. E foi um corre-corre, aquele desespero. O barco balançava, todos ficaram com medo. Lembraram que Jesus estava ali presente e disseram: mestre, vem tirar água com a gente. Jesus então levanta e diz: por que temer? A partir de agora irás me conhecer. Deu ordem ao mar e o vento também ouviu meu Jesus falar. Mar te acalma, vento aquieta-te, sou eu que ordeno, então obedece. Todos ficarão maravilhados, olhando para Jesus, totalmente admirados. Só Ele é, só Ele faz, só Ele é grande, forte e capaz. Só Ele tem todo o poder, o controle é dele, quem vai contender? Só Ele é, só Ele faz, só Ele é grande, forte e capaz. Só Ele tem todo o poder, o controle é dele, quem vai contender? Tá no controle da tua vida, tá no controle da tua família, tá no controle da tua história, tá no controle, então adora. Tá no controle do universo, tá no controle desse processo. Ele é tremendo, é soberano, é infalível, tá no comando. Só Ele tem todo o poder, o controle de tudo é dele. Ele tem todo o poder, quem rege esse mundo é Ele. Ele faz o que Ele quer,
e não pede sugestão. Ele entra em todo lugar, não pede licença e nem permissão. Só ele manda, não é mandado. Só ele para, não é parado. Manda no céu, manda na terra, manda no mar, na atmosfera. Esse é meu Jesus, que governa pois está no trono. Esse é meu Jesus, manda em tudo, ele é soberano. Esse é meu Jesus, que decide, ninguém questiona. Quem tentar contender, ele abate e mostra quem manda. Esse é o meu Jesus, ele é Deus, ele é Deus. Aleluia. Adore este Deus maravilhoso. Tá no controle da tua vida, tá no controle da tua família, tá no controle da tua história, tá no controle. Então adora, tá no controle do universo, tá no controle desse processo. Ele é tremendo, é soberano, é infalível, tá no comando. Só ele tem todo o poder, o controle de tudo é dele. Ele tem todo o poder, quem rege esse mundo é ele. Ele faz o que ele quer e não pede sugestão. Ele entra em todo lugar, não pede licença e nem permissão. Só ele manda, não é mandado. Só ele para, não é parado. Manda no céu, manda na terra, manda no mar, na atmosfera. Esse é meu Jesus, que governa pois está no trono. Esse é meu Jesus, manda em tudo, ele é soberano. Esse é meu Jesus, que decide, ninguém questiona. Quem tentar contender, ele abate e mostra quem manda. Tudo está no controle dele. Aleluia. Oh, glória. Não há amigo melhor do que Jesus. Escuta, filho, o que ele está falando contigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ei, filho, hoje eu falo contigo. Conta para mim as tuas causas, teus anseios não te calas, eu estou a te ouvir. Olha o que ele te diz. Não há melhor amigo do que eu, companheiro em todo tempo, eu sou teu Deus. Sou o teu porto seguro, tua força, teu refúgio. Sou a calma e tranquiliza a tua alma. Então confia, espera, descansa, te alegra. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se na fornalha tu entrares, eu também vou estar lá. Se te jogares numa cova, creia, não estás sozinho. Nada vai acontecer, eu estou cuidando de você. Sinta o cuidado de Deus essa noite. Ele está falando contigo, filho. Aleluia. Sinta aí o abraço dele na sua alma. E ele te diz mais uma vez: não há melhor amigo do que eu, companheiro em todo tempo, eu sou teu Deus. Sou o teu porto seguro, tua força, teu refúgio. Sou a calma e tranquiliza a tua alma. Então confia, 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 confia. Espera, espera, espera. Descansa, descansa em meus braços, ó
nada vai acontecer. Eu cuido de você. Sim, eu confio, espero, descanso, me alegro em tua presença, pois é meu refrigério, amigo fiel em todos os momentos. Eu sinto teu cuidado, estás comigo em todo tempo, meu Pai. Meu Pai, Ele cuida, Ele cuida, meu Pai. Sim, eu confio, espero, descanso, me alegro em tua presença, pois é meu refrigério, amigo fiel em todos os momentos. Eu sinto teu cuidado, estás comigo em todo tempo, meu Pai. Meu Pai, eu sinto teu cuidado, Pai. Eu sinto teu cuidado, Pai. Eu sinto teu cuidado, meu Pai. Eu sinto teu cuidado, meu Pai. Eu sinto teu cuidado. Descansa, meu filho. Amém, glória a Deus. Como é bom, né, ouvir esses hinos, mensagens que edificam, né? Deus abençoe a todos os cantores da nossa igreja. Vai aí uma saudação a todos eles. E dizer a você, querido irmão, né, se inscreva aí no nosso canal da Berea Music. Você vai ouvir aí belos hinos de louvor, de adoração a Deus, né, com homens e mulheres de Deus, né, que têm adorado ao nome do Senhor Jesus, né? Entregando aí o seu melhor, e a Rede Brasil aí dando a sua parcela de contribuição, né, com estas belíssimas canções gravadas pela nossa querida Berea. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Queridos, vamos agora àquele momento de interação com os nossos irmãos, com o público, né, que tem enviado aí áudios pelo WhatsApp. Vamos lá, primeira participação. Pai do Senhor, irmão. Amém. Quem tá falando aqui é a irmã Eliane, de Sapucaia de Fora, sou da área 28. Eu gostaria de pedir oração pela minha aposentadoria, que a minha casa está na mão do juiz, mas eu creio que o juiz já me deu a minha vitória. Eu oro pela volta dos meus filhos, para que meus filhos voltem para a casa do Senhor. E peço oração também pelo meu casamento. Em nome de Jesus, fica na paz. Amém, irmã Eliane. Nós estaremos orando, serva de Deus, para Deus lhe dar vitória, né, nessas causas que a senhora apresentou, trazer de volta seu filho, sua família. Amém. Vamos a mais uma participação? Boa noite a todos, meu nome é Rafael. Gostaria de pedir oração pela minha casa e minha família e para todos os irmãos que estão ouvindo todo aqui de Ponto dos Carvalhos. Amém, irmão Rafael. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. A todos os irmãos aí em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, vai aí a nossa saudação. Mais uma participação? Senhor, me chamo irmã Janai, sou daqui de Ponte dos Carvalhos. Gostaria de colocar o meu nome no caderno de oração e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedir que ore por toda a minha família, para que Deus venha restaurar toda a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Janai, né? Também de Cabo, né? Olha aí os nossos irmãos sempre nos acompanhando aí na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Deus abençoe a toda a igreja, né? Pastor setorial aí do Cabo, né? Pastor Aldir, e também aos obreiros, coordenadores, evangelistas, né? Que estão aí nessa região do Cabo, né? Nas áreas eclesiásticas ligadas aqui ao nosso Templo Central. Que Deus abençoe os coordenadores, evangelista Gambar, nosso amigo, né? E Porto do Barco, quer dizer, evangelista Rafael, aí em Pontezinha, e tantos outros. Que Deus abençoe. Amados, vamos a mais uma participação?
Boa noite, a paz do Senhor. Me chamo Samuel, sou do Brasil da Guabiraba, Recife. Estou assistindo ao programa Deus Fala Coração com a minha mãe. Peço oração pela minha família e minha saúde. E também quero agradecer a Deus pelos livramentos e as bênçãos que Ele tem nos dado a cada dia. Que Deus abençoe vocês da Rede Brasil. Amém. Amém, filho. Deus abençoe também a tua vida, Samuel, juntamente aí com a sua família. Amém. Mais uma participação? Amém. A paz do Senhor Jesus. Gostaria de pedir oração por minha família. Está falando é Rivaldo Francisco da Silva, da cidade do Cabo Santo Agostinho, do bairro de Ponte dos Carvalhos. Gostaria de pedir orações para minha família, minha esposa. Está no processo de cirurgia. Para minha família, meu neto, minha neta, minha filha, meu genro. Toda a minha família e familiares. E assim que Deus abençoe cada um de nós. Amém, irmão Rivaldo. Olha aí, irmãos, que bênção na cidade de Cabo. A audiência do Cabo de Santo Agostinho aí, das nossas emissoras, TV, rádio. Deus abençoe, né? Muito obrigado a todos, queridos irmãos, que estão nos acompanhando aí através da nossa querida Rede Brasil. Mais uma participação. Pai do Senhor, irmão, me chamo Elaine, sou da congregação Sítio Amara, 4 setor 11. Peço oração por mim, por toda a minha família, né, para que Deus possa entrar com salvação na vida do esposo e dos meus familiares. Amém, minha irmã. Vamos orar para Jesus salvar. Daqui a pouquinho nós estaremos fazendo um momento de intercessão. E estarei orando sim para Jesus salvar, libertar. Eu ministrei aqui uma palavra nessa noite e nesta mensagem foi dito, né, que o inimigo ele atua na mente do pecador, cegando ele. 2 Coríntios 4:4, cegando o entendimento, a mente, para que não resplandeça o Evangelho de Cristo, mas há poder no nome do Senhor. E quando nós oramos, há uma ação, há uma atuação de Deus na vida do pecador, libertando nessa mente escravizada, não é? Então nós vamos estar orando daqui a pouquinho por salvação, por libertação na mente, né, para Jesus fazer coisas grandiosas. Mais uma participação? Queridos irmãos, a paz do Senhor, que quem fala é o jovem Lucas, afiliado a Nossa Senhora do Ó. Eu quero pedir oração por mim, por minha família. Que Deus abençoe a todos que fazem parte do programa Deus Fala o Coração, todos que fazem parte da Rede Brasil e a todos os ouvintes, a paz do Senhor. Amém, irmão Lucas. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a igreja que está aí nesta cidade, Nossa Senhora do Ó. Deus abençoe a todos, né, os obreiros, pastor Levi Barbosa, aos nossos irmãos dessas cidades aí circunvizinhas, né? Os irmãos aí de Ipojuca, Deus abençoe. Os nossos irmãos aí em Porto de Galinhas, Camela, Serrambi, né? Sirinhaém, Rio Formoso, né? Deus abençoe os nossos queridos irmãos lá em Barreiros, Tamandaré, não é verdade? E Usina Santo André está lá, nosso amigo pastor Josias, né? Deus abençoe o pastor Josias Fernandes. Estivemos aí em Usina Santo André há um tempinho atrás, atendendo a escala do nosso pastor. Deus abençoe essa igreja linda, né? Maravilhosa, que está aí nessa cidade, abençoada por Deus nesse distrito, né? Deus abençoe os nossos irmãos, né? E a você, né, que está nos acompanhando, você pode também, repito, né, enviar aí seu áudio, a sua participação pelo nosso número 9226-6009. Queridos irmãos, nós não podemos perder a fé. Por mais que as circunstâncias elas sejam adversas, e quanto mais você ora e busca a Deus, mais as coisas ficam difíceis. Não pode perder a fé. Acredite que a oração ela deve ser feita com perseverança, com insistência, né, no altar de Deus, lá nos pés do Senhor, insistindo mesmo. Porque a Bíblia diz em Mateus 7,7, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Batei, batei, e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e aquele que bate, se abre. Então veja, o que Jesus está ensinando ali é que nós não podemos perder a esperança, né? Nós não podemos perder a fé e parar de orar. Não, temos que continuar batendo na porta. Lucas 18, o verso 1,
Diz assim: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou nunca desvanecer, né? Porque tem pessoas que esmorecem, deixam de orar, desanima. Mas veja como é que diz, né? Lucas 18:1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Como diz aqui a corrida. Nunca desfalecer. Então você não pode desfalecer. Jesus vai contar a parábola, que eu não vou ler ela agora, não dá tempo. Mas a parábola nos mostra, né, uma mulher que persistiu, né? Uma mulher que estava lá pedindo sempre a um juiz, ainda que ele não temia a Deus, mas aquela mulher não desistiu de estar lá na porta daquele homem, pedindo que fizesse justiça no seu caso. E mesmo sendo um homem ímpio, mas ele atendeu pela persistência daquela mulher. E o que nos ensina aqui a verdade espiritual é: se você continuar clamando, buscando, Deus vai lhe atender. Ora, se aquele juiz que não temia nem a Deus e aos homens, né, não respeitava aos homens, como diz o texto, ouviu aquela mulher e atendeu, imagine o nosso Deus, que é o nosso Pai. O que Ele quer nos ensinar nessa parábola é: não desista, continue pedindo. Enquanto Deus não atende, enquanto a vitória não vem, Deus quer que você aprenda mais, a se humilhar mais, depender mais, confiar mais, acreditar no sobrenatural, porque Ele vai acontecer. Amém? Muito bem, vamos estar orando neste momento. Feche os seus olhos. Depois de trazer essa palavra sobre oração, para você acreditar na oração, eu quero que você ore comigo. Senhor Deus e querido Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Ela foi ministrada nesta noite e eu tenho certeza que foi a direção do Teu Espírito Santo, porque há muitas pessoas precisando ou que precisavam ouvir esta palavra. Há muitas pessoas, Senhor, que precisam de uma renovação espiritual na sua mente. Pessoas que estão afastadas dos Teus caminhos, pessoas que estão escravizadas pelo inimigo. E há alguns, Senhor, que já Te servem, mas que, como a renovação da mente é algo constante, alguns talvez estejam se descuidando desta área e a sua mente está sobrecarregada com o pecado, com pensamentos ruins que não Te agradam, sobrecarregados, Senhor, por tantas coisas, até mesmo as atividades diárias têm trazido uma exaustão, um cansaço, as lutas, os problemas. Mas eu Te peço nesta hora, Senhor, que Teu Espírito Santo, Ele atue, que o Teu Espírito Santo chegue nesta área que é tão sensível, tão delicada, mas que Tu podes agora, Senhor, chegar na vida de alguém que está escravizado pelo inimigo, com pensamentos malignos, terríveis, e repreender agora, Senhor, purificar esta mente, tira esses pensamentos que não Te agradam. Tu podes agora, ó Deus, atuar na vida desta pessoa, fazendo uma mudança radical. Ó Deus, eu Te peço, Senhor, liberta os escravizados, aqueles que estão com a mente escravizada pelo pecado, aqueles que estão, Senhor, sendo tentados pelo inimigo a desistir, a dar fim da sua própria vida. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, esse pensamento maligno, diabólico, que saia em nome do Senhor, que esta mente receba paz, que esta mente, Senhor, que está obscurecida pelo pecado, que a Tua luz, a luz do Evangelho resplandeça, que esta pessoa que está desviada se volte para os Teus caminhos, que ela entenda a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Este filho Teu, esta irmã, este irmão, Senhor, que precisa também de uma mente renovada, como eu também preciso, renova nesta noite, Senhor. Protege, guarda a nossa mente. São tantos os ataques do inimigo, precisamos da Tua graça, da Tua proteção. Ó meu Deus, eu Te apresento também nesta hora os pedidos de oração dos irmãos que mandaram mensagens, que estão aí cultuando conosco, que precisam de um milagre. Eu Te apresento as famílias, vai salvando, libertando, Senhor, curando, operando maravilhas. Aqueles que estão doentes, Senhor, toca com as Tuas mãos de poder. Tu és o Deus que sara toda e qualquer enfermidade. E no Teu nome eu repreendo agora este mal, esta dor, esta enfermidade. Eu Te peço pela salvação, Senhor, deste filho que esta mãe está orando, que esta avó está orando, pela salvação desse cônjuge, Senhor, que está sendo apresentado na oração. Restaura famílias, restaura, Senhor, os lares nesta noite. Traga, Senhor, paz aonde há guerra, onde há conflitos.
Tu és o Deus de restauração, Deus de milagres. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Acredite, o Deus que você serve é um Deus de milagres. É um Deus que faz coisas tremendas. É um Deus que atua no sobrenatural. Você ouviu aí a palavra. Você ouviu o testemunho. Um testemunho aí edificante. Você ouviu aí louvores e vai ouvir ainda. E eu quero que você entenda o seguinte, esse momento de adoração aqui no Deus Fala ao Coração é Deus tratando com a tua alma. Não deixe que esse culto, né, que é um culto, não deixe que esse programa apenas seja um momento, né, onde você está apenas assistindo como, não sei, um passatempo. Não, Deus tratou com você nesta noite. A sua mente precisa de paz. A sua mente precisa de renovo. E este momento é um momento de você guardar aí tudo que Deus falou com você nesta noite. Amém? De agradecer a Deus porque Ele tem cuidado da tua alma, do teu coração e tem tratado com você. O programa Deus Fala ao Coração é um momento de um trato de Deus com cada um de nós. Esse Deus que entende dos nossos sentimentos, que nos conhece, e há momentos que parece que nós estamos cara a cara com Ele, sentado e ouvindo, aprendendo o que esse Deus tremendo tem para falar conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Nossa gratidão aqui à cantora, nossa irmã Tamires Nascimento. Deus abençoe a nossa irmã, né, que esteve aqui atendendo a escala do nosso pastor. Daqui a pouquinho ela vai encerrar também com a sua palavra e adorando a Deus. Mas eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nossa gratidão ao nosso querido pastor presidente, mais uma vez agradecemos ao pastor Ailton. Deus abençoe a sua vida, meu pastor, a irmã Judite e a toda a igreja do Senhor Jesus, a nossa querida Rede Brasil, essa produção abençoada, que Deus continue abençoando e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida agora e sempre. Amém. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade, a nossa querida irmã Judite, receba nosso abraço, ao nosso coordenador evangelista Azarias Rosas, né, e também a irmã Eliane e a todos os irmãos, né, lá da área 34, receba o nosso abraço, né, também ao meu esposo que acompanha e algumas irmãs aqui que também estão nos acompanhando, amém? Deus abençoe a todos os irmãos e foi muito bom estarmos aqui nesta noite adorando e exaltando ao nome de Jesus, e o melhor, sentindo a sua presença. Aleluia. Deus está preparando algo novo para você. Creia. Aleluia. Glória a Deus. Provas, lutas, tempestades sempre vão se levantar. Perseguição e sofrimento. Nessa terra tudo isso acontecerá. Mas eu vou passando e orando, eu vou passando e cantando, eu vou passando e adorando, eu vou passando e confiando, eu vou passando, sentindo Deus bem perto de mim. Sua presença me faz prosseguir. Ele me trouxe para te dizer assim: quem vai falar é Deus, quem vai agir é Deus, quem vai fazer é Deus. O impossível é com Deus, a provisão vai vir de Deus, o livramento é com Deus, aquela causa impossível, quem vai resolver é Deus. Então por que temer? Pra que se lamentar? Em vez de murmurar, dobre o joelho e vai orar. Vem providência por aí, vem novidade para ti. Vai preparando um sorriso, algo novo está por vir. Tem Samuel chegando, já tem mar se abrindo, tem correntes quebrando, tem gigante caindo, tem batalha vencida, tem paz pra tua vida. O arco foi quebrado, Deus está te dando vida. Alguém até pensou que era o teu fim, mas foi um grande engano hoje você estar aqui. Deus agiu de repente, surpreendeu a gente. Deus
Deus move céu e terra para dar vitória ao crente. Ao crente que ora, ao crente que busca, ao crente que desce, ao crente que obedece, ao crente que clama, em Deus se derrama, ao crente que crê mesmo sem ver, mas usa fé. Então te acalma, alegra tua alma, tu tens um amigo que falou-se contigo, e mais uma vez ele diz pra você: vai preparando pro sorriso, porque quem vai falar é Deus, quem vai agir é Deus, quem vai fazer é Deus. O impossível é com Deus, a provisão vai vir de Deus, o livramento é com Deus, aquela causa impossível quem vai resolver é Deus. Então por que temer? Pra que se lamentar? Em vez de murmurar, dobra o joelho e vai orar. Vem providência por aí, vem novidade para ti. Vai preparando um sorriso, algo novo está por vir. Tem Samuel chegando, já tem mar se abrindo, tem correntes quebrando, tem gigante caindo, tem batalha vencida, tem paz pra tua vida. O arco foi quebrado, Deus está te dando vida. Alguém até pensou que era o teu fim, mas foi um grande engano hoje você estar aqui. Deus agiu de repente, surpreendeu a gente. Deus move céu e terra para dar vitória ao crente. Ao crente que ora, ao crente que busca, ao crente que desce, ao crente que obedece, ao crente que clama, em Deus se derrama, ao crente que crê mesmo sem ver, mas usa fé. Então te acalma, alegra tua alma, tu tens um amigo que fala hoje contigo, e mais uma vez ele diz pra você: vai preparando o sorriso. Então te acalma, alegra tua alma, tu tens um amigo que fala hoje contigo, e mais uma vez ele diz pra você: vai preparando um sorriso.